então essa palavra. E o nome da nossa série é Eclesia, porque o que significa de fato ser igreja? A igreja não é como uma família, a igreja é uma família. Nós somos essa comunidade do Espírito Santo que está em comunhão com o Filho, compartilhando as nossas vidas. Isso é eclesia. Isso é ser igreja. Nós fomos imersos para dentro de um só corpo. Quando você veio para Jesus, você não apenas foi salvo, você foi batizado para dentro do corpo de Cristo. Você foi adotado para a família de Deus. A graça dele me baptiza para dentro de um corpo, um só corpo, em um único espírito. Número 2 é comparação gera competição. O ambiente apostólico atrai pessoas fortes. Você vai começar a ver que pessoas fortes trazem inseguranças à tona de pessoas inseguras. Onde você tiver comparação e competição, é um ambiente tóxico. É um corpo que não tem saúde. E nós queremos um corpo com saúde. E quando todos os membros estão alinhados em simetria, nós teremos saúde. É por isso que, número 3, a interdependência. Você depender de alguém e você poder ter também dentro de você a disponibilidade para suportar alguém. Essa interdependência vai gerar, então, saúde. Por isso que você não é um membro isolado. Você não é uma orelha andando pela avenida. Você está conectado. Porque quando você está conectado e você está aqui assim, ó, perto de um precipício, você tem alguém falando, opa, toma cuidado, não dá um passo para trás. Na comunidade existe proteção. E se você realmente diz ser um cristão, não tem como você viver o cristianismo isolado do corpo. Porque o cristianismo, ele foi, entre aspas, bolado por Cristo para só funcionar dentro do corpo. Olá, Zion, aqui sou eu de novo, pastor Theo Hayashi, com vocês na nossa terceira mensagem da nossa série Eclesia, Expressões da Igreja. Você que está acompanhando aqui a gente pela primeira vez, eu quero te encorajar a voltar no YouTube, aí no nosso canal, e assista as primeiras 2 mensagens. Aqui nesse mês de maio, todo domingo nós estamos tratando uma expressão da eclesia, uma expressão da igreja. Começamos número 1 com expressão de família, eclesia, a família dos que creem. E também número 2, semana passada nós falamos sobre eclesia, a expressão do corpo de Cristo, e hoje nós vamos dar sequência para a nossa terceira mensagem nessa série, que tem como base o versículo de Mateus 16, versículo 18, que diz: sobre esta pedra eu edificarei a minha eclesia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso aqui é Jesus mencionando pela primeira vez a igreja neotestamentária. É a primeira vez que a igreja é mencionada no Novo Testamento e através da palavra eclesia, que é um termo político. E na verdade a eclesia, em pleno Império Romano, era essa agência cultural que levava então a cultura romana a um território que Roma tinha recém conquistado. E assim também nós, Jesus diz, eu vou construir a minha igreja. Eu, você, nós, Zion, nós somos a igreja de Cristo. E nós também vamos fazer com que a cultura do céu venha espalhar então pelas nações e por todas as esferas e por todas as gerações e em todas as etnias, porque essa é a agenda do reino de Deus. Então, nessa série a gente já tem falado o que significa ser essa embaixada como família, como corpo, e hoje, eclesia, uma expressão de rebanho. Se você estiver anotando, essa é a terceira expressão da eclesia, a expressão de rebanho. E nós sabemos que Jesus é o nosso bom pastor. Inclusive o salmo mais famoso, o Senhor é o meu pastor. Do que eu terei, então, necessidade, como diz a versão atualizada. Nós somos ovelhas e nós carecemos de um pastor que é bom, que é perfeito. Encontramos isso em Jesus. Porém, o rebanho, ele representa a igreja de Cristo. E eu, ao longo dessa semana, esbarrei num estudo muito interessante sobre ovelhas.
estava estudando para essa mensagem e chegou então um estudo de um cientista comportamental da Universidade de Cambridge, lá na Inglaterra, e ele divulgou um estudo, uma pesquisa dele na BBC, trazendo algumas conclusões que vão talvez até um pouco contra, ou talvez de uma maneira curiosa, uma outra perspectiva do que são ovelhas. Se você, que nem eu, que cresceu na igreja ou está na igreja já há muito tempo, você tem sempre escutado sobre Jesus, o nosso pastor, e nós somos ovelhas porque praticamente ovelhas são inúteis, burras e precisam de ajuda. E de certa maneira isso é verdade. Porém, presta atenção nesses 7 fatos sobre ovelhas e a similaridade que esses fatos desse estudo, desse cientista comportamental chamado Keith Kendrick, ele traz, e eu achei interessante porque parece muito a nossa característica como cristãos. Então vamos lá. O primeiro fato sobre ovelha é que a ovelha precisa de outras ovelhas e por isso elas andam em rebanhos, mas não necessariamente elas gostam um do outro. Vira para quem está do teu lado aí e fala assim: que bom que você está do meu lado. Talvez você seja que nem uma ovelha. Número 2. A ovelha, ela é curiosa. Esse é o segundo fato. Ela já é curiosa por si só e ela é predisposta a risco, ao ponto de se pôr constantemente em perigo. Então, um exemplo disso é que as ovelhas gostam de subir às alturas e muitas vezes elas caem lá de cima e morrem. Então esse é um fato curioso, porque eu fico pensando como nós somos predispostos ao perigo. A gente gosta de flertar com o perigo ou com o pecado, né? Que nesse caso a mesma coisa. Número 3, a ovelha ela é um animal que é domesticável. E por isso ela tem dificuldades de sobreviver no mundo selvagem, né? Então a ovelha não é uma pantera ou um tigre, ela é carente, ela é dependente, ela como cristãos não é um ser autossuficiente. Número 4, a ovelha ela é predisposta à ansiedade e por isso se assusta facilmente com o barulho, ela é medrosa. Eu fico pensando como nós cristãos também somos predispostos a nos preocuparmos demasiadamente, ansiedade. O quinto fato, a ovelha ela esconde a dor e feridas, até mais que os cachorros. Nós sabemos que os cachorros são animais que escondem e têm uma dificuldade em expor feridas. A ovelha é até mais. Porque, e a razão disso, cientificamente, é que ela não é eles não são predadores e ao esconder a dor, fazem disso um modo de sobrevivência. Eu fico pensando como nós cristãos fazemos de tudo para esconder nossas fraquezas, esconder as nossas dores, as nossas frustrações, sempre pondo uma aparência. Olha o sexto fato aqui, que a ovelha tem a tendência de seguir uma outra ovelha sem questionar, independente da direção. Não é incrível como você começa a ver divisão na igreja, ou ovelhas caindo num ensino enganoso, ou ovelhas caindo em escândalos, sem às vezes nem perceber, mas como fruto de influência do ambiente, né? Ovelhas, eu digo aqui, cristãos, né? E finalmente, número 7, a ovelha ela é também um dos animais mais destrutivos e vândalos. E por isso, sem supervisão, gera caos. Eu acho que isso descreve bem a nós como cristãos, né? Quando a gente não está debaixo de uma prestação de contas e de uma direção do Senhor, a gente, como naturalmente, levamos destruição, levamos caos. Então nós somos tão similares às ovelhas e eu creio que não foi à toa que a Bíblia nos compara a elas. Porém, graças a Deus, nós temos um bom pastor. Graças a Deus, eu e você estamos bem cuidados. Vira aí para quem está do teu lado e fala assim: não se preocupe, eu e você estamos bem cuidados por um bom pastor. É isso mesmo, Jesus é esse bom pastor. Abre aí comigo no texto de João 10. É o texto muito conhecido sobre Jesus como o bom pastor. Versículo 11 de João 10. Diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.
O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Estou lendo aqui da versão NVT. Olha só, o assalariado ele é o funcionário. Que bom que você não é cuidado por um funcionário, você é cuidado pelo teu pastor que te ama incondicionalmente. Olha só o que ele diz aqui no texto. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Qual que é a característica do pastor? O pastor ele é fiel. Qual que é a característica do assalariado? Ele é oportunista. O assalariado ou funcionário, ou aquele que se passa de pastor, que na verdade está indo atrás do seu próprio ganho, quando vem a perseguição, quando vem o perigo, quando não lhe interessa, ele abandona. Versículo 13, ele foge porque ele é funcionário ou assalariado e não se importa com as ovelhas. Versículo 14, olha o que Jesus diz. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Aqui Jesus já está apontando para a mensagem do evangelho do reino chegando para as nações. Entendendo que aqui Israel não é um fim, mas é um meio para um fim. Então, logo aqui a gente já se enxerga no plano de Jesus, nós que não somos judeus, somos gentios. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz. Quantos dão graças a Deus que nós, nações, estamos escutando a voz do Senhor? E haverá um só rebanho e um só pastor. Na glória, todas as nações estarão adorando diante do Cordeiro. Versículo 17. Por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Agora, olha só que interessante, a gente lê esse texto é muito conhecido como o texto que explica Jesus como pastor, nós como ovelhas e a igreja como rebanho. E olha só que interessante, ovelhas, elas não vivem isoladas. Elas, entre aspas, foram programadas a viverem em um rebanho. Foi assim que elas foram criadas, né? E as ovelhas, como você sabe, não tem garra. A ovelha, ao contrário de outros animais, não tem presa. Então só lhe restam ficar em bandos para se protegerem. É lá naquele bando que ela encontra aconchego. E então a ovelha sozinha ela é vulnerável. Agora, também ela encontra no rebanho, então, um lugar que pode ser a sua segurança. E assim também um cristão isolado é um cristão que não vive a naturalidade do cristianismo. Porque isso não é normal. O cristão isolado ele é vulnerável. E por isso que o Senhor ele provê para nós cristãos igreja. Porém, a ovelha sozinha ela é vulnerável, mas o rebanho sem pastor também é vulnerável. O rebanho sem pastor, ele fica à mercê e dependente. E por isso que da mesma maneira o rebanho pertence então a Jesus, Jesus é o pastor, Jesus não é um funcionário, e por isso que ele entrega, que nem a gente leu no texto, ele entrega a sua vida ao rebanho. Então, Zion, o que eu estou dizendo aqui é que a igreja saudável é um rebanho de ovelhas. Nós, cristãos, liderados por um bom pastor, Jesus. Os nossos pastores falham, mas pela graça de Deus estamos liderando. Porém, olhe para Jesus, ele é o bom pastor. E a igreja local é justamente essa representação do rebanho aqui nessa terra. E na glória, um dia nós teremos um só rebanho, que nem nós acabamos de ler. Mas até lá, a igreja local ela está sob cuidado de pastores terrenos. Você aí que está assistindo tem um pastor local, outros pastores aqui na nossa equipe pastoral da Zion. Nós estamos pastoreando um rebanho que não nos pertence. Pertence ao verdadeiro bom pastor, à igreja que pertence a Cristo. Mas entendendo o que significa você viver igreja na expressão desse rebanho, eu quero ir um pouquinho mais fundo hoje então. Então o primeiro ponto que é importante você entender é que quando você pertence a um rebanho como ovelha, no rebanho você recebe direção.
Por isso que o rebanho é tão importante. Número 1, eu recebo direção no rebanho. Você tem o texto aberto aí em João 10. Eu quero que você vá comigo para o versículo 25. Diz assim: Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Presta atenção agora. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Então, obviamente, se você é uma ovelha de Jesus, consequentemente, você tem fé nas palavras de Jesus. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Se você puder, sublinha esse versículo aí. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Presta atenção. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Então, Zion, no rebanho a ovelha encontra direção. É no contexto, então, de igreja local que nós, as ovelhas, somos liderados. É nesse contexto. Não é no isolamento, mas no contexto de rebanho que você recebe, então, direção. E sem direção, as ovelhas naturalmente, que nem a gente falou sobre os 7 fatos interessantes das ovelhas, naturalmente as ovelhas causam desastre. Naturalmente as ovelhas elas caem nos excessos. Tem um artigo aí que eu vou pôr aqui rapidamente na tela, muito interessante. Uma tragédia aconteceu lá na Turquia, onde 450 ovelhas, sem razão nenhuma, pularam do penhasco e morreram. Imagina então os pastores, aí tá na Fox News, saiu também na BBC, saiu também em outros jornais, mas eles estavam lá no canto, conversando, as ovelhas estavam lá num penhasco, pastando, e de repente uma ovelha se assustou por algo, saiu correndo, pulou num penhasco, e olha só aí o artigo, diz que as outras 449, pularam. Mas na verdade pularam mais do que 449, só que morreram apenas 450, porque as outras que vieram na sequência foram caindo em cima de ovelhas e foi amortecendo a queda. Eu sei, soa ridículo, soa cômico, soa trágico, ao mesmo tempo traz convicção, porque nós sabemos que, infelizmente, isso tem a ver com a nossa natureza quando não temos Jesus como pastor e não pertencemos a um rebanho que nos traz direção. Então, entenda uma coisa, se você está nas mãos de Jesus, que nem está escrito aí no versículo 28, você é a ovelha de Cristo. Você é uma ovelha de Jesus. E entenda que direito de propriedade, você que é propriedade de Cristo, é sinônimo de senhorio. Deixa eu repetir, direito de propriedade é sinônimo de senhorio. Portanto, o bom pastor é o teu dono. E o teu dono, ele escolheu manifestar a sua voz no seu corpo. Presta atenção. Jesus, o teu dono, ele falou assim, olha, eu escolho manifestar a minha voz no corpo. E a igreja local é a manifestação do corpo. O próprio apóstolo Paulo, a gente leu isso semana passada, 1 Coríntios 12, versículo 27, ele fala para a igreja local dos coríntios, vocês são o corpo de Cristo. Portanto, a voz de Cristo se manifesta onde? Não é na rua. Sim, Deus pode falar com você na esquina, Deus pode falar com você no teu trabalho, Deus pode falar com você na praça, mas de praxe e biblicamente, a voz de Cristo ela é manifesta onde? No corpo. O corpo é o que? A igreja local. Quando você como ovelha vem para o rebanho e participa da igreja local, você escuta a voz do seu pastor. E você reconhece essa voz. E essa voz então te traz direção. Por isso que o crente desigrejado que tenta viver o reino fora da igreja local, por mais que ele tenha devoção no coração, em questão de pouco tempo ele já não tem mais direção. Você já percebeu isso? A pessoa pode até carregar uma paixão genuína, um amor genuíno, mas quando ela se desconecta da igreja local, aquele fogo, aquele foco, ele vai aos poucos enfraquecendo e ele acaba vivendo
por mais que tenha sinceridade no coração, um evangelho que não gera fruto, não gera discípulo. Por quê? Porque na igreja local é no rebanho que a ovelha recebe direção. Esse é o ponto número 1. Agora nós vamos continuar aqui falando sobre uma outra dinâmica de rebanho que nós encontramos na palavra. E para isso eu vou passar agora para o teu pastor local para continuar com o ponto 2 e o ponto 3. Glória a Deus. Aplauda aí a Jesus. Que mensagem poderosa, né? Quantos já foram edificados aí por aquilo que foi passado? Vira aí pro teu irmão e fala assim: não pule do penhasco. E se for para pular, tem que pular por último, né? O ponto número 2, então o primeiro ponto, você já anotou aí, é que no rebanho eu tenho direção. E nós precisamos de direção como ovelhas. O ponto número 2 é que no rebanho eu recebo alimentação. Abre comigo aí a tua Bíblia em João capítulo 21, João 21, 15 a 17. Isso aqui é após a ressurreição de Cristo. Ele está a ter aqui uma conversa com Simão Pedro. E a palavra diz no versículo 15. Quem achou, diga ovelha. Boa. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então alimente os meus cordeiros, disse Jesus. E Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu te amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. E pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus disse: então alimente minhas ovelhas. Vamos repetir isso junto. Diga: então alimente as minhas ovelhas. Nós vemos então aqui a função desse pastor Pedro, que estava recebendo aí o encargo de cuidar do rebanho, de trazer alimentação, de trazer comida, de trazer provisão. Agora é interessante quando a gente pensa sobre isso, porque antes de ser pastor, Pedro ele era ovelha. O problema é quando a gente tem pessoas que não são ovelha querendo pastorear e querendo liderar. Quando eu falo isso, eu falo de um lugar onde eu, obviamente, sou pastor em uma igreja local, mas ao mesmo tempo eu tenho pastores ou um pastor que estão a cuidar da minha vida, do meu casamento e também a supervisionar aqui a função de Zion Lisboa. Mas o que eu vejo aqui nesse questionamento, nessa conversa de Jesus com Pedro, a direção é a seguinte: Pedro, se você de fato me ama, esse amor será provado através da alimentação que você traz para o rebanho. Em outras palavras, o meu amor e o teu amor ao Senhor, ele é testado através do seu amor para com o rebanho de Cristo. É por isso que eu não posso dizer que eu amo Jesus e não amo a igreja. É inconsistente. Então Jesus está falando aqui com Pedro: Pedro, se você de fato me ama, cuide, alimente, traga provisão para o rebanho, para as minhas ovelhas. O pastor Robert Morris diz uma frase que é a seguinte: you can't lead hungry sheep. Você não consegue liderar ovelhas que estão famintas. Então nosso papel como igreja é estarmos em rebanho para receber esse alimento que vem do Senhor. Ao mesmo ponto que nós valorizamos e celebramos a importância de você fazer o teu devocional, de você estar, por exemplo, na leitura anual da Bíblia. Quem está no plano de leitura da Zion aqui? Levante a mão. Muito bom. Isso é importante. Agora, existe um alimento e uma direção que é liberada no contexto de
comunidade e de rebanho, não é verdade? Quantas vezes você vem para a igreja e recebe uma ministração, ouve uma palavra que você já tinha lido tantas vezes, mas você tem uma ótica diferente e volta para casa pensando, eu nunca tinha visto esse texto dessa forma. Quem já passou por isso? Sabe por que você passou por isso? Porque você estava no contexto de rebanho. Deus honra essa questão do rebanho e da comunidade. Então o que é esse alimento? A palavra diz em Deuteronômio 8:3, a palavra vai falar o seguinte: ele os humilhou, permitindo que tivessem fome, e em seguida os sustentou com o maná, um alimento que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Repita comigo: de toda palavra que vem da boca do Senhor. Então o que é esse alimento? Esse alimento, ele é a palavra de Deus. Então você vê o ponto 2 aqui, no rebanho eu recebo alimentação. Você pode parar para pensar assim, glória a Deus, está quase na hora do almoço, vai acabar aqui a ministração e vai ter então hambúrguer para todo mundo. Amém, né? Em breve no nosso espaço novo a gente vai ter liberdade de fazer isso em nome de Jesus. Mas enquanto isso, esse alimento, ele é um alimento espiritual. Em breve vai ser um alimento espiritual e físico, para a gente glorificar Jesus ainda mais, de maneira mais efetiva. Agora, essa alimentação, ela é a palavra de Deus. 1 Pedro 2:2-3, a palavra vai dizer o seguinte: como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual. Quem aqui é pai ou mãe? Levanta a mão. Tá, você já viu então um bebê desejar intensamente leite, não é verdade? Você lembra das madrugadas, né? Como que o bebê deseja intensamente leite? Ele não fala, mas ele se expressa bastante. Tem momentos que você fala assim, como é que pode uma criatura desse tamanho gritar tão alto? Os vizinhos vão achar que eu estou fazendo aqui uma maldade com meu filho. Quem que já passou por momentos como esse? O que é isso? É um desejo intenso. Tem gente que levantou a mão com propriedade ali, né? É verdade. O que é isso? É um desejo intenso. Só que Pedro está falando o seguinte: deseje intensamente o leite espiritual, para que por meio dele cresçam espiritualmente, plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. O que é esse leite espiritual? É o ensino da palavra, é aquilo que pode ser facilmente digerido. Você não pode dar uma picanha para um bebê. Imagina você senta diante de um bebê recém-nascido e fala assim, abre a boca aí que agora eu vou te dar coisa que o papai gosta. Por quê? Porque ele não está preparado para digerir aquele alimento. Então, o alimento, esse leite, ele é um alimento que o bebê pode digerir. Então, o que você tem no rebanho? Você tem leite, você tem alimentação, mas você não tem só leite. Paulo vai dizer lá em Atos 20:27, ele está aqui a conversar com os presbíteros de Éfeso, e ele fala o seguinte: eu nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Fala comigo, todo o conselho de Deus. Então o que Paulo está falando aqui? Que sim, existe leite espiritual, mas também vocês receberam uma dieta completa. Quem que pode dar graças a Deus que você não se alimenta só de leite? Imagina, porque tem crente, tem ovelha que não se alimentou direito no período de crescimento e agora está com 20 anos de crente falando assim, eu quero leitinho. E a gente acha bonito, por exemplo, eu lembro do Joshua quando começou a falar, ele falou assim, dadá, babá, e babá para ele era a mamadeira com leite. E você fica assim, uau, que bonitinho. Oh, filhinho, cuti. Agora imagina o Joshua com 15 anos de idade, dadá, babá. Tem crente que está assim, 15 anos de igreja, meu irmão. Babá. Essa altura do campeonato 02, sem bandoleira, você tem que desejar o leite espiritual a fim de que possais crescer. Em outras palavras, existe uma expectativa espiritual para o teu crescimento na fé. Você não pode viver como bebê. Agora, como é que eu cresço?
À medida que eu cresço, eu sou introduzido a um novo tipo de alimento, não só o líquido, mas também o sólido. É o que Paulo diz aos Coríntios, 1 Coríntios 3, versículo 1. Irmãos, eu não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Imagina, você ouve isso do teu pastor: ó, eu tinha uma picanha para você, mas você ainda não consegue administrar, vou te dar leitinho. Paulo está a falar isso para a igreja de Coríntios. Por quê? Porque eles eram novos convertidos? Não, porque tinha carnalidade. À medida que eu me alimento desse alimento líquido, Deus então vai me graduando para que eu possa comer o alimento sólido. E aí Paulo continua dizendo: de fato vocês ainda não estão em condições, porque são carnais. Então no rebanho encontramos, entenda isso, no rebanho precisa existir alimento, que é tanto leite para o recém-convertido, como sólido para o cristão maduro. Então existem momentos que você vai vir na Zion, que você vai falar assim: nossa, mas eu já ouvi isso. De novo, nossa, 3T's, tempo, talento e tesouro. Nossa, de novo, João 3,16. Eu já graduei. Meu irmão, se você não entende o conceito de rebanho, isso vai te confrontar. Agora, se você entende que existem bebês que nasceram semana passada, você vai entender que a mensagem, ela não é só para você, é para o corpo. O evangelista Reinhard Bonk dizia: existem muitos pregadores que pregam X, Y e Z do evangelho. E ele falou assim: mas eu amo o A, B, C. E até o fim da minha vida eu vou pregar o A, B, C do evangelho. Cristo morreu na cruz para salvar a humanidade. Então nós precisamos desse equilíbrio. É na própria presença de Deus, na presença do rebanho, que você é alimentado. Entenda isso, você nunca ficará tão ungido que não vai precisar da mensagem proclamada na comunhão dos santos. No momento que você acha isso, você está se isolando do rebanho. Eu lembro uma vez que eu sentei em um culto para ouvir uma mensagem, e aí o pastor pegou o microfone e falou assim: pastor convidado, tá? Não era ninguém da Zion. Hoje eu vou pregar sobre a paternidade de Deus. No momento eu fechei meu coração e falei assim: nossa, eu já ouvi tantas mensagens sobre isso. De novo, mas vai ser bom para a igreja. E Deus falou comigo o seguinte: esse é o maior sinal que você ainda precisa ouvir, porque você acha que você está graduado nesse assunto. Então no rebanho nós recebemos alimento. Agora o ponto número 3 é o seguinte: no rebanho eu recebo cuidado. Fala comigo: no rebanho eu recebo cuidado. Abra comigo em Isaías capítulo 40, versículo 10 a 11. Isaías 40, versículo 10 a 11. A palavra diz o seguinte: o soberano, o Senhor, vem com poder. Repita: poder. Ele vem com seu braço forte e ele governa. A sua recompensa com ele está, o seu galardão o acompanha. Como pastor, versículo 11, como pastor, ele cuida do seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Entenda de novo esse versículo 11. Olha aqui: com o braço ajunta os cordeiros. Fala comigo: cordeiros. O que a gente vê aqui? A pluralidade. Ah não, eu quero pastor só para mim, eu quero ser a única ovelha do rebanho do pastor. Não. O pastor carrega uma ovelha só quando a ovelha está perdida. Entenda isso. Quando uma ovelha se perde, o pastor, ele deixa as 99 e ele vai pegar a ovelha que está perdida, ele coloca a ovelha que está perdida no ombro e ele leva para onde? Para casa? Para o rebanho. E no rebanho existe cuidado. Qual que é o problema? Muitas vezes queremos o cuidado do Senhor afastados do rebanho do Senhor.
Então existe um conceito, muitas vezes mal entendido, de discipulado, onde pensamos que o discipulado é 1 a 1 para sempre. Meu irmão, mas quantas vezes você está em um link, e enquanto você está num rebanho menor de talvez 10, 15, 20 pessoas, você está nesse link e você recebe o cuidado do Senhor? Quantos já passaram por isso? Ou você está em um almoço, em uma mesa com 5 pessoas, e enquanto você come um delicioso almoço que você vai comer já já, e segura aí comigo, você está nesse almoço com outras ovelhas e o Senhor começa a ministrar o seu coração. É o rebanho. É por isso que a palavra vai dizer aqui que com seu braço ele ajunta os cordeiros e os carrega no colo e o conduz com cuidado. Então esse tipo de cuidado, de discipulado, de evolução acontece no rebanho e não apenas na individualidade. Agora, voltando aqui para Atos 20, agora o versículo 28, mais uma vez Paulo falando com os presbíteros de Éfeso antes dele partir, a palavra diz no versículo 28, portanto, cuidem-se de si mesmos. Agora vira para o teu irmão e fala assim, cuida da tua vida. Agora vira para o irmão do outro lado, aquele que foi ignorado já há bastante tempo, e fala, cuida da tua vida, meu irmão. Tá. Olha que interessante, cuidem de si mesmos e do rebanho. Deixa eu parar aqui rapidamente. O que Paulo está falando? Que se você não cuida da sua vida, você não consegue cuidar de outro. Então, presbíteros de Éfeso, antes de cuidar do rebanho, vocês têm que estar com a tua vida alinhada diante do Senhor. Cuida da sua vida e depois do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem a sua igreja, comprada com o seu próprio sangue. Vamos declarar isso, diga assim, o sangue de Jesus, derramado naquela cruz, comprou este rebanho. Você foi comprado com o sangue de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Você tem valor. Qual que é o teu valor? O sangue de Jesus derramado naquela cruz. A cruz fala para você qual que é o seu valor. Jesus, então Paulo está falando para os presbíteros, olha, vocês receberam um rebanho que foi comprado pelo sangue de Jesus. Sei que depois da minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores ou followers. Portanto, vigiem. Olha que importante isso. Paulo, então, ele não queria só trazer informação para o rebanho, ele queria treinar o rebanho a ponto de que eles fossem maduros o suficiente para permanecerem no Senhor após a sua saída. Então o trabalho aqui do pastor, o nosso bom pastor Jesus, através também das nossas vidas, é trazer um alimento espiritual para você, onde isso não é apenas informação, isso se torna então revelação, e uma revelação aplicada vai mudar a tua vida a ponto de que você começa a aplicar os princípios da palavra de Deus na tua vida de segunda-feira até domingo. Então isso aqui não é uma sessão de coach, nada contra os coaches. Isso aqui não é uma sessão universitária onde você recebe uma informação. Nós não estamos pregando a partir de uma ideologia. Isso aqui é um alimento espiritual liberado para você, para que você possa então permanecer no Senhor, mesmo em meio às dificuldades. Paulo então está dizendo o seguinte, olha, vai ter dificuldade, lobos ferozes vão chegar até vocês, eles não vão querer poupar o rebanho, então vigiem, prestem atenção, tenham uma vida espiritual onde vocês estão atentos. Então um rebanho saudável, diga comigo, o rebanho saudável, ele é ensinado e treinado. Então nós não estamos aqui como rebanho apenas para ter tempo de comunhão. Eu sei que isso é importante, nós pregamos sobre família e poderíamos ter cantado, né? Uma família, somos o corpo, assim bem ajustado. Mas você não é só um corpo bem ajustado, não somos só uma família, somos um rebanho com um propósito profético de trazer transformação para as cidades. Não é apenas para ficar em comunhão.
Por quê? Porque no rebanho você recebe alimento para que você faça alguma coisa da tua vida. Então isso aqui não é apenas um entretenimento semanal para você receber uma palavra ficha e voltar para a tua semana e esperar até domingo que vem. Não, aqui você é treinado pelo Espírito Santo para fazer a diferença lá fora, para levar o reino de Deus lá fora, para ter o reino de Deus invadindo a tua família, a tua casa, o teu trabalho, a tua escola, a tua universidade. É uma geração treinada pelo Espírito Santo para manifestar o reino de Deus. É isso que Paulo está falando, não é só informação, eu estou treinando vocês, eu estou treinando o rebanho. Uma prova disso é Efésios 4:11, a palavra diz, ele mesmo quem? Jesus, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Fala comigo, ministério. Para a edificação do corpo de Cristo. Então olha o que Paulo está falando sobre Jesus, que ele levantou pastores, mestres, apóstolos, evangelistas, profetas, para levar o reino de Deus sozinho? Não. Para equipar os santos para a obra do ministério. Então, na tua faculdade, o pastor, profeta, mestre, evangelista é você. É isso, dá uma salva de palmas para Jesus. Alguém está captando? Na tua casa o pastor é você. No teu ambiente o evangelista é você. Você entrou no Lidl. O evangelista que habita em você, o Espírito Santo entrou junto com você. Você não vai ligar lá, Paulão, manda aí a equipe do alcance, que tem uma pessoa aqui que está precisar de evangelização. Você é o evangelista. Manifestou demônio na casa do vizinho, você é da equipe da libertação. Tem gente que está falando, manifestou mesmo, essa semana manifestou. Você faz parte, por quê? Porque aqui você é treinado, equipado para a obra do ministério. Todo mundo aqui está na obra do ministério. Não podemos terceirizar essa responsabilidade. Isso é tão verdade que quando olhamos para a igreja em Atos 8, 1-4, a palavra vai dizer o seguinte: naquela ocasião desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Versículo 4. Os que haviam sido dispersos, fala comigo, dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Até aqui. Para pensar, qual que é a palavra profética de Jesus sobre a igreja em Atos 1? Vocês vão receber poder e serão testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Você lembra disso, né? Quando que a igreja vai para Samaria? Atos capítulo 8. Esses que foram dispersos chegaram então para a Judeia e Samaria. Quem que foi disperso? A igreja. Mas foram os apóstolos? Não, os apóstolos ficaram em Jerusalém. Quem que foi disperso? O rebanho. Então, enquanto o rebanho espalhava-se, o reino de Deus se espalhava em Jerusalém, Judeia e Samaria. A princípio não foi Pedro e João para Samaria, foi Filipe, que era do rebanho. Então você começa a entender que os líderes da igreja permaneceram em Jerusalém, em meio à perseguição, porém tinham treinado, ensinado e cuidado tão bem das ovelhas, que elas, ao serem dispersas, cumpriram a missão como missionários do evangelho. Você vê então que o inimigo traz perseguição em Jerusalém, mas as ovelhas estavam incendiadas. E elas começam a chegar por toda parte, anunciando o evangelho, e então a profecia é cumprida. Então, no rebanho existe direção para a sua vida, no rebanho você recebe alimento espiritual, e no rebanho você recebe cuidado, mas não apenas que ovelha bonitinha, passou 15 anos, ovelhinha da minha vida. Não, você é cuidado, treinado, equipado, discipulado, mente transformada, capacitado com os dons do Espírito Santo. E quando você for disperso, a gente fala que Zion é como um aeroporto.
Alguns vão ficar 10 anos, 15 anos, 20 anos. Talvez você esteja aqui de passagem, você vai passar um tempo em Portugal, ou talvez Deus te leve para uma outra igreja. Não tem problema, existe uma igreja, um rebanho e um pastor. Só que quando você sai, ou quando você sai para o teu trabalho, você está tão equipado que o reino de Deus vai junto com você. Dê uma salva de palmas a Jesus. Fica de pé junto comigo. Tem algumas coisas que eu quero orar essa manhã que virou tarde. Eu quero que você pegue aí a tua Bíblia de papel, você que for mais espiritual e tiver de papel, ou pode pegar o teu celular, o teu telemóvel e abrir em Salmo 23. Enquanto eu orava por esse culto essa manhã, o Senhor me direcionou a encerrar esse culto com algumas declarações a respeito da nossa natureza de ovelha. Esse salmo lindo de Davi, talvez é o salmo mais conhecido junto com o Salmo 91, ele não é apenas para ficar aberto na tua Bíblia, na tua casa. Isso aqui é para ser praticado. A palavra fala o seguinte: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Diga comigo: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Olha que interessante. Então Davi está dizendo que debaixo do pastor existe provisão. Eu não sei o que você pode estar enfrentando essa manhã, mas no rebanho existe provisão para a tua vida. No rebanho existe cuidado sobre a tua vida. O versículo 2 diz o seguinte: em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Uau! Fala comigo: paz. Repita comigo: no rebanho, na presença do bom pastor, eu recebo paz. E olha o que a palavra diz: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz. Ou seja, no rebanho existe direção. Talvez você está aqui essa manhã e você fala: não sei qual que é o próximo passo. Quem que precisa de direção para o próximo passo? Eu não sei qual que é a próxima, o que vai acontecer. Eu não sei qual que... Existe direção na sua vida, em meio ao rebanho. No versículo 4 a palavra diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo.